Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, é o texto que nós vamos seguir a exposição das Escrituras. Pedro tem nos ensinado nesse ano da santidade muita coisa. Nós estamos aprendendo com Pedro esse ano. Pedro tem ministrado a nossa vida. E esse ano Deus tem falado conosco sobre ser santo, ser separado, uma igreja como uma igreja separada pelo Senhor. E nós esse ano temos vivido isso. E desde o primeiro domingo nós começamos a exposição bíblica na primeira carta de Pedro. E nós vamos ficar ainda algumas semanas estudando esta carta. Nós temos por costume expor as Escrituras de maneira simultânea, sequente, subsequente. E isso tem nos permitido conhecer muito sobre a palavra, porque nos permite entrar domingo após domingo estudando o texto da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Nos últimos domingos, domingo passado de maneira especial, nós tivemos uma interrupção, porque foi o domingo em que o pastor Gilberto nos trouxe a palavra no aniversário da igreja. Nós não estávamos aqui, então foi uma palavra extraordinária, muito preciosa para o nosso aniversário. E naquele momento então nós interrompemos a série. Mas no domingo anterior o pastor Josimar falou dos versículos de 4 a 11, falando sobre a igreja, um povo separado como povo. Nós temos partido da palavra santo, que quer dizer separado, e a cada domingo a gente tem entendido isso. A palavra santo no contexto das Escrituras é separado. Seja santo, seja separado. É isso que a Bíblia nos ensina desde o Antigo Testamento, quando a gente vê o próprio Deus falando com seu povo ali em Levítico: sejam santos, porque o vosso Deus é santo. E nós aprendemos sobre isso. Nós vimos que a razão de nós sermos santos, e aí uma coisa que a gente aprendeu: santidade não é de fora para dentro, santidade é de dentro para fora. Santidade será fruto da minha experiência com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais santo eu me torno. Não tenho condições de mim mesmo de ser santo. Santidade é fruto daquilo que Deus faz em mim, de dentro para fora. É a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e a minha vida vai sendo transformada. Transformação. Salvação é um ato, e a gente não pode confundir isso. Salvação é o ato que a gente crê em Jesus. É o ato que a gente o reconhece como Senhor e Salvador da nossa vida. É quando a gente reconhece que Jesus morreu em nosso lugar. Isso é a salvação. Ali nós recebemos a redenção humana. O preço que nós deveríamos pagar na cruz do Calvário, Cristo pagou por nós. Isso é de graça. Por isso Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. É por isso que nós não trabalhamos pela nossa salvação. Se você em algum momento usou essa expressão, eu preciso lhe dizer que biblicamente essa expressão é errada. Por quê? Porque eu não trabalho para ser salvo. Salvação é presente de Deus para a minha vida. É graça. Graça é favor imerecido. Ou seja, eu não trabalho para ser salvo, mas Jesus já fez todo o trabalho para que eu pudesse ser salvo. E esse trabalho foi feito aonde? Na cruz, quando Ele deu a sua vida na cruz por nós. Só que salvação é um ato, santificação é um processo. Santificação é a busca de todos os dias ser mais parecidos com Jesus. A santificação só vai terminar dia em que nós formos para a glória. Aí nós vamos viver a glorificação. É o que a Bíblia diz, que quando Cristo voltar, e isso pode acontecer de duas maneiras: quando Cristo voltar, nós encontraremos com Ele nas nuvens, e a Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado, aonde já não haverá mais pecado. Ou Ele nos chamando para estar com Ele. Nosso anseio é que a gente possa encontrar com Ele nas nuvens com poder e glória. Mas até lá, até esse dia acontecer, irmão Evaldo, nós vamos aqui de glória em glória, como Paulo diz. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós vivemos um processo, e nesse processo Deus vai trabalhando conosco. E o que é santidade? O ser separado vai nos levar a sermos mais parecidos com Jesus.
Qual é o nosso desafio? Sermos parecidos com Jesus. Qual é o nosso objetivo diário? Sermos parecidos com Jesus. Qual é o objetivo final da nossa vida? Sermos parecidos com Jesus. E aí nós vimos que a razão pela qual nós queremos ser santos é porque Ele pagou um alto preço por nós. E esse preço não foi de prata, não foi de ouro, mas foi de sangue. Nós aprendemos isso. E aí nós vimos na semana retrasada que Ele elegeu um povo. Interessante isso. Ele elegeu a igreja. E aí eu disse aos irmãos hoje no primeiro culto que nós vamos pegar aí um tempo desse na escola bíblica para a gente falar de eleição. Eleição é uma pessoa ou é um povo? Nós vamos estudar isso na escola bíblica esse ano ainda. Doutrinas bíblicas. E aqui nós vamos aprender que Ele elegeu um povo. 1 Pedro capítulo 2, se você notar, ele vai falar sobre isso a partir do versículo 2. Ele vai dizer que nós devemos ter a nossa vida transformada. E a gente pregou sobre isso um dos domingos. Pastor, onde estão essas mensagens? No canal da igreja no YouTube, Hope TV BSB. É só você procurar lá. A gente termina o culto, edita só a mensagem para ficar mais fácil. Você já pega e assiste só a mensagem para você acompanhar toda a série. Então na última semana, pastor Josimar pregou então sobre os versículos de 4 a 11. E ele falava sobre sermos separados como um povo. Só que hoje a gente vai voltar um pouquinho no 10. E no 10, ou no 9 melhor dizendo, nós vamos falar sobre esse povo que foi separado para uma missão. Esse povo que tem uma identidade. E eu vou pedir para os meninos novamente colocar o verso 9 aqui, para que a gente possa ler. E você que está em casa também, para que a gente possa mais uma vez voltar na expressão do verso 9. Se for possível, meninos, a gente botar aqui. E eu queria que nós pudéssemos em uma só voz fazermos a leitura. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua... Vamos mais uma vez? Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas. Para quem Pedro estava escrevendo? Quem Pedro está dizendo que é uma geração eleita, uma nação santa, que eram sacerdotes reais, que eram um povo de propriedade exclusiva de Deus? É bom lembrarmos que Pedro está escrevendo, qual é o pano de fundo? Pedro está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida. Pedro escreve uma carta a um povo que estava sendo duramente perseguido pelo Império Romano, que estava sendo acusado literalmente de ter colocado fogo em Roma. E a igreja então começa a ser perseguida e eles se espalham. Eles se espalham em diversos lugares. E agora Pedro está escrevendo a esta igreja, trazendo uma palavra de encorajamento, como nós vimos desde o capítulo 1. E Pedro começa dizendo: eu estou escrevendo aos escolhidos, aqueles estrangeiros que estão na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. E aí ele vai escrever esses irmãos como uma palavra de encorajamento, para dizer: olha, ainda que vocês estão distantes, tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que cuida da nossa vida. Nós estamos sendo perseguidos, mas esse Deus cuida de nós. E aí ele entra no capítulo 2 dizendo: ó, vocês são casa espiritual. E aí ele vai usar uma expressão muito conhecida da época, que era a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, a base de sustentação. E ele vai nos dizer no capítulo 2 que Cristo é esta pedra, e nós somos como pequenos tijolos construídos em Cristo, um corpo espiritual. E se você vai notar isso, ele vai nos chamar de pedras vivas. Pedro vai dizer: vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual está sendo edificado. Pastor Josimar nos deu uma aula sobre isso. Que templo é esse? É a igreja, somos nós. E aí ele vai dizer que essa mesma pedra, que para muitos é a pedra que fundamenta, para outros é a pedra de tropeço, para aqueles que não creem. E aí, depois de Pedro fazer esse arrazoado, Pedro então vai mostrar a esses irmãos agora algo muito importante. Pedro vai falar sobre identidade. Quem são eles?
É por isso, irmã Cida, que ele vai dizer: vocês, a quem ele está escrevendo, vocês são o quê? Eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade. E ele está contrapondo isso com quem? Com quem tinha tropeçado e caído. Vocês, porém, olha o que ele está conversando, olha o que ele está ensinando. Vocês, porém, verso 8. Ele tinha falado anteriormente: sim, os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeça porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Pedro estava dizendo que existia um povo que não obedecia. Pedro estava dizendo que tinha pessoas que tinham ouvido sobre esta rocha de esquina, sobre Cristo, e não acreditaram. E ele está dizendo: mas vocês, a quem eu estou escrevendo, é um povo que é uma geração eleita, é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que, irmã Ivaneide, Pedro faz questão de falar estas coisas a esse povo? Porque Pedro queria mostrar a eles que, ainda que eles estivessem distantes, ainda que eles estivessem espalhados, ainda que eles estivessem sendo perseguidos, eles tinham uma identidade. Uma das piores coisas, irmãos, que acontece na nossa vida é quando a gente perde a nossa identidade. Olha, se essa aqui, e a minha está bem velhinha, está quase na hora de trocar de novo, né? Se quando a gente perde essa aqui já dá trabalho, mas eu não estou falando desta, que esta aqui é até razoavelmente fácil a gente resolver. Você paga aquela taxa, vai lá no posto de identificação, normalmente só atualiza a foto e está resolvido. E às vezes nem atualiza a foto, é só a segunda via, Cacá. Mas uma das piores coisas na vida do ser humano é quando ele perde a sua identidade em Deus, quem ele é. E aí, João, sabe o que eu me lembro? Ano passado eu estava na Cracolândia, até contei essa experiência aqui aos irmãos hoje. Nós estávamos lá trabalhando na Operação Jesus Transforma, andando de rua em rua, e de repente eu me encontrei com um senhor e uma pessoa mais jovem, 2 homens. E nós começamos a partilhar de Jesus para eles. Nós estávamos ali perto da Estação da Luz, naquela região mais pior ali, aquela região terrível, onde a Cracolândia se concentra mesmo, no centro de São Paulo. E nós começamos a partilhar com aqueles 2 homens. E em pouco tempo de conversa, os 2 começaram a abrir o coração e dizer que estavam morando na rua há muito tempo. Um senhor assim já de cabelo grisalho, já bem mais de idade, e um outro assim de meia idade, igual a gente, Fernando, uns 40 assim. E os 2 realmente numa situação deplorável de vida. Mas o pior daquela conversa foi descobrir, do meio para o fim, que ali era um pai e filho. Como doeu meu coração. Aquele pai e aquele filho tinham perdido a identidade. Estavam comendo lixo, morando na rua, vivendo uma situação, Carlos, deplorável. Quando a gente perde a nossa identidade em Deus, irmãos, a gente perde o rumo da vida, a gente perde direção, a gente perde orientação. Porque identidade é muito mais do que identificação. Identidade é quem nós somos. E é disso que Pedro estava dizendo, quem eles eram e para que eles tinham sido criados. E aí eu pergunto, você sabe quem você é e o para que você foi criado? Vou repetir, você sabe quem você é e você sabe para que você foi criado? Eu não estou dizendo se você sabe o seu nome, eu não estou dizendo se você sabe a sua raiz familiar, não é isso. Eu estou dizendo se você sabe quem você é, a razão da sua existência, o porquê você levantou hoje cedo, o porquê você de alguma forma ao levantar olhou para um lado, olhou para o outro e você fez o que você fez. A sua identidade é que determina quem você é hoje. E é disso que Pedro estava falando com eles.
Pedro estava lembrando a eles que eles eram um povo que tinha uma identidade, mas esse povo não apenas tinha uma identidade, mas esse povo tinha uma razão. Porque o que nós fazemos e o que nós somos é fruto daquilo com que nos identificamos. Isso é real, é isso que Pedro está dizendo. E aí Pedro pega 4 elementos do Antigo Testamento para mostrar àqueles irmãos 4 características que era dado ao povo de Israel. Agora Pedro usa para dar à igreja. Quais são essas? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele começa dizendo: olha, vocês são uma geração eleita. E eu brinquei muito hoje aqui na escola bíblica e vou brincar de novo, né? Faça aquilo que Batista não gosta. Fala para o teu irmão assim: você é a geração eleita. Fala para ele aí, mexe com ele. Você é uma geração eleita. Você que está em casa, meu irmão, você é uma geração eleita. O que isso significa? O significado desta expressão aqui, irmãos, é a eleição de um povo que foi separado por Deus para um propósito específico, que isso começa desde Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e tu será o quê? Uma bênção, Abraão, porque eu te elegi, eu te resgatei, Abraão. Esta expressão, meus irmãos, ela nos remete a um conceito que o povo de Deus foi um povo escolhido por Ele. No meio de todas as nações, no meio de todos aqueles povos que estavam ao redor, Israel era chamado de um povo eleito, escolhido por Deus. Mas eleito por quê? Porque eles eram melhores? Não, eles foram eleitos por Deus para que vivesse a identidade em Deus como povo de Deus e cumprisse uma missão. O grande problema de Israel é que Israel não cumpriu a missão que Deus tinha para eles, que era tornar o nome do Senhor conhecido em todas as nações. E é por isso que Israel se perde no caminho e vai parar onde? No cativeiro babilônico. Mas Israel foi um povo eleito. Agora Pedro está pegando essa mesma expressão e dando a mim e a você como igreja. A igreja é eleita, um povo eleito. Pedro aplica a mesma ideia à igreja, mostrando que todos os cristãos, independente do tempo, independente da época, independente da etnia, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Todo aquele que crê, ele faz parte dessa geração eleita, porque a eleição aqui não é relacionada a uma pessoa, a eleição aqui é relacionada a um povo. Que povo é esse? A igreja, a todo aquele que crê. E aí Pedro está agora pegando essa mesma expressão e dizendo: vocês são eleitos, ou seja, vocês têm uma vocação divina, são amados e chamados por Deus, foram eleitos para um propósito específico. Henrique, você já pensou? Você foi eleito por Deus. Olha que coisa extraordinária. Olha, Juvaldir, isso não é pouca coisa não, Juvaldir. Eleição, um povo eleito. E ele não para por aí. Uma geração eleita, mas nós somos o quê? Pedro puxa uma expressão que era muito comum entre os judeus. Na religião judaica, uma das figuras centrais era o sacerdote. E qual era o papel do sacerdote? Aqui está o templo, e no templo tinha os santos dos santos, e o que separava o santo dos santos das demais partes do templo era uma cortina, porque no santo dos santos o que tinha lá dentro? A arca da aliança. E o que estava dentro da arca da aliança? As tábuas da lei. E as tábuas da lei representavam a presença de Deus. Então quem estava no santo dos santos, o sacerdote, ele adentrava o santo dos santos, e adentrava até com uma corda na cintura, porque aquele lugar é santo, e se ele não entrasse com a sua vida limpa diante de Deus, ele poderia ser fulminado. Ele tinha a sua hora para entrar, o seu tempo de serviço, e ele vinha e ele partilhava com outros sacerdotes essa oportunidade de adentrar ao santo dos santos.
Aí agora Pedro vem e diz assim: vocês são sacerdotes, vocês são sacerdócio real. Por que ele está dizendo isso, irmã Elisângela? Simples, porque na hora, João, que Cristo morreu em nosso lugar, o véu que separava o santo dos santos foi o quê? Rasgado. E quando o véu se rasga, agora todos nós temos acesso livre a Deus. Você não precisa de mais um homem para ser intermediário entre você e Deus. Você não precisa de ninguém que seja o seu intermediário entre você e Deus, porque Cristo, sumo sacerdote, Ele no seu sacrifício uma vez por todas fez esse acesso livre do homem a Deus. O que Ele está dizendo? Agora, um homem como eu e como você, pecador, podemos entrar na presença de Deus por meio de Jesus, meus irmãos. É por isso que Ele está dizendo: vocês agora são um sacerdócio real. E é interessante que Ele não diz só apenas assim: vocês são um sacerdócio. Ele diz, Tião, sacerdócio real. Por quê? Porque nós tivemos por meio de Jesus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é um sacerdote comum, mas é digno, pois foi estabelecido por Cristo, o Rei dos Reis. O crente não só serve a Deus, meus irmãos, mas agora nós temos a oportunidade de ir diante da presença dEle, mas também nós seremos instrumentos para levar outros à presença dEle. Olha que interessante. Geração eleita, sacerdócio real. E aí o que ele vai dizer? Que nós somos o quê? Nação? Aqui a palavra santa, irmãos, ela é usada para descrever algo que foi separado. E Israel tinha sido separado dos outros povos. Interessante isso. Por isso que Deus deu uma série de orientações para que eles não se misturassem. Agora olha o quanto isso é profundo. Igreja de Jesus, você é uma nação santa. E o que Ele está dizendo, irmão Marcos? Que a igreja também precisa ser um povo separado, irmãos. A igreja é um povo separado do mundo. A igreja é um povo separado daquilo que de fato o mundo quer nos oferecer. A igreja precisa agir de forma diferente. Pedro agora aplica a mesma designação à igreja, ensinando que os cristãos são chamados para viver em santidade, separados do pecado, dedicados ao serviço do Senhor. É impossível ser igreja e amar o mundo. É isso que Pedro está dizendo. Na nossa decisão com Jesus, nós precisamos decidir em servir a Jesus e romper com o mundo. Ou nós vivemos nas trevas ou nós andamos na luz. Não dá para andar nas trevas ou nas luzes. Não, a mesma fonte não pode prover bênção e maldição. A mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar. Não tem como viver uma coisa e a outra. Nós precisamos em Deus viver aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós? Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Sermos um povo santo, um povo separado, uma nação santa. E aí ele termina dizendo: de propriedade exclusiva. O povo de Israel era exclusivos de Deus. E olha que interessante, ele está usando essa mesma expressão para dizer que a igreja é composta por crentes em Cristo, pertencentes a Deus, e nós não somos mais do mundo, mas nós somos de Deus. Olha que coisa linda, nós fomos separados. Agora, para que essas características? Para que essa identidade? Porque nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Só para a gente sentar aqui numa cadeira boa, falar assim: eu tenho a salvação, seremos crentes salvos. Eu até brinquei hoje, o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Olha que coisa boa, temos agora a salvação, está tudo bem conosco, está tudo bem com os nossos filhos, vamos ficar quietinho. É para isso? Não.
ele diz que nós temos essa identidade, a fim de quê? O que é que ele diz aí? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir juntos? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. É por isso que nós fomos chamados para uma missão. Qual é a nossa missão? E eu termino falando sobre isso hoje. A nossa missão consiste em proclamar as virtudes. Olha que interessante. Pedro diz: vocês têm uma missão. Nós somos chamados, meus irmãos, à proclamação. A salvação em Cristo não é apenas um benefício pessoal, ela vem com uma missão. Eu fui salvo para adorar e para servir a Deus. Eu não fui salvo apenas para desfrutar dessa tão grande salvação, mas eu fui salvo para que eu possa proclamar a outros a tão grande salvação em Cristo Jesus, a tão grande salvação que foi operada. Deus nos transforma para que por meio das nossas vidas, por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, outras pessoas conheçam a Ele. É isso. Nós fomos salvos para sermos bênçãos. É por isso que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tem uma razão de ser. Nós não fomos salvos por um acaso, não. Nós fomos salvos com uma razão de ser. A igreja não é chamada para o silêncio, a igreja é chamada para anunciar. E aí nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para isso. Somos chamados para proclamar, mas aí a gente precisa fazer uma pergunta: proclamar o quê? Proclamar nós mesmos? Proclamar política partidária? Irmãos, uma das piores coisas que a igreja fez nos últimos anos foi se envolver na política partidária. A igreja não é chamada para isso. É por isso que um dos nossos princípios que estão ali como batistas é a separação da igreja do Estado. E a gente precisa saber o nosso lugar. Nós fomos chamados, foi para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. A igreja é chamada para proclamar o Evangelho, que são as boas novas de salvação para todo aquele que crê. O chamado da igreja, irmãos, não é político. O chamado da igreja não é partidário. O chamado da igreja é ser sal e ser luz de uma nação apodrecida pelo pecado, irmãos. Esse é o nosso chamado, anunciar as virtudes. Que virtudes são essas? Primeiro, tão grande amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Anunciar que a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Anunciar que o poder dele transforma. Segundo aos Coríntios 5,17 vai nos dizer: ora, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Isso é a nossa mensagem, irmãos. Essa é a mensagem da igreja, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, é por isso que o texto diz: anunciar as virtudes daquele que os chamou. Não são as virtudes de um ministério, não é a virtude de um pastor, não é a virtude de um homem, é a virtude de Jesus, porque tudo é por Jesus e para Jesus, irmãos. Tudo se resume na pessoa dele, para ele. Todas as coisas são feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo se resume em Jesus, meus irmãos. Isso é a mensagem da igreja. Qual é a maior mensagem de todos os tempos? Cristo ressuscitou. Essa é a maior mensagem de todos os tempos. Porque Paulo vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não teria razão nenhuma da gente estar aqui. Anunciar as virtudes. E aí a gente termina hoje. Só consegue viver e compreender essa verdade quem entendeu e viveu a saída das trevas para a maravilhosa luz.
Nós saímos das trevas quando conhecemos a Jesus e passamos a viver na luz, no reino do seu amor. Olha que interessante isso. A gente só entende a nossa identidade quando a gente vive o novo nascimento. A religião não é suficiente para isso. Nada disso é suficiente para nos levar a ter essa experiência com Deus. Somente quando nós nascemos de novo, nós entendemos essa dimensão de ser uma nova geração, de ser um sacerdócio real, de ser uma nação santa, de ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nicodemos, e eu queria te convidar a ficar de pé, era um homem que conhecia muitas coisas. Nicodemos é um homem que conhecia a religião. Nicodemos era um homem que teve muitas experiências religiosas. Mas Nicodemos não teve uma experiência pessoal com Deus. Um dia ele foi de madrugada falar com Jesus. Um dia ele foi estar com Jesus. E nessa experiência dele com Jesus, Jesus disse para ele que era necessário o quê? Nicodemos, vos é necessário? Jesus poderia ter dito assim: Nicodemos, uma reforma só é suficiente. É o seguinte, tu toma um bom banho de purificação. Você tomando um banho de purificação é o suficiente para você viver tudo novo. Só isso, Nicodemos. Um banho de purificação está resolvido. Faz o seguinte, troca a sua estola. Troca, Nicodemos, a sua roupa. Troca aí algumas coisas que você tem. Seria suficiente. Mas não é isso que Jesus diz para Nicodemos. Jesus vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, se tu não nascer de novo, você não vai entender essas coisas aqui. Tem muita gente que está dentro da igreja e não nasceu de novo. Tem muita gente que já ouviu a palavra, tem muita gente que conhece muitas coisas sobre Deus, mas não nasceu de novo. Vos é necessário nascer de novo, sair das trevas para a luz. Porque dia que isso acontece, nós entendemos quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Só para dizer: ah, olha aqui para mim, sou filho de Deus. Não, não é só para isso. É para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. É para anunciar a sua palavra a outros. Nós estamos começando um ciclo, irmãos, um ano. E eu te pergunto, para quem você já anunciou as virtudes daquele que te chamou? Para quem você já compartilhou o evangelho? Com quem você já partilhou a palavra de Deus? Quem são as pessoas que você tem orado, pedido a Deus a oportunidade para você ser instrumento de Deus na vida delas? Quem são as pessoas que você tem clamado a Deus para dizer: Jesus, eu quero ganhar almas para ti. Jesus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos esse ano. Jesus, eu quero abrir a minha casa para um PGM. Jesus, eu quero abrir lá a minha casa. Eu quero partilhar, Pai, a minha casa para que pessoas sejam abençoadas. Quando foi que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou das virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz? Qual foi a última vez? É disso que Jesus está nos falando. É para Ele, por Ele. Eu quero te convidar a cantar essa canção. E ao término dessa canção nós vamos orar. Nós vamos adorar ao Senhor.